A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica na carta de Paulo ao seu filho na fé, uma carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me concedeu fiel, designando-me para o ministério. Versículo 13. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Versículo 14 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior ou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu leio aqui a carta de Paulo a Timóteo e algumas cartas de Paulo, o que eu percebo é que a graça de Deus, verdadeiramente, nós a recebemos sem merecer. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus prepara a nossa salvação, Deus faz todo o trabalho por nós e nos entrega já pronta. Aqui fazendo aqui uma analogia, A salvação é assim que funciona. Deus prepara e nos entrega. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo. Então Deus, ele é misericordioso para conosco. Ele nos oferece coisas maravilhosas por conta da sua graça. Não porque eu e você merecemos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz também, lá no Evangelho de João, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, dar-lhe-ão o direito de serem chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, e alguns estudiosos entendem que a carta aos Hebreus também foi escrita por ele. Se foi escrita por ele, provavelmente Paulo escreveu aí 14 cartas, que são usadas hoje pela igreja para doutrinar a igreja. Estão dentro aí do nosso manual de doutrina, regra e fé, as cartas paulinas. Mas Paulo, ele se identifica em várias situações como o principal pecador. E nós paramos para pensar e refletir sobre isso, entendemos que nós somos escolhidos por Deus para fazer alguma função ou para fazer algo, não porque nós merecemos, não porque eu sou capaz de fazer, mas porque Deus assim me escolheu. E quando Deus nos escolhe, ele também nos capacita, ele também nos dá condição de exercer determinada função. Eu gosto muito que o próprio Paulo vai dizer que a igreja é um corpo, nós fazemos parte desse corpo. E tudo que nós viemos a fazer é importante para Deus. E o apóstolo Paulo, ele sempre se colocava como o principal pecador. Nós precisamos entender isso de forma bem clara, que nós somos pecadores e somos salvos pela graça. Estamos servindo ao Senhor porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos sustentado na presença dele. Porque se Deus tirar a sua graça de nós, nós sozinhos não conseguimos caminhar
em direção a Cristo. Nós sozinhos não conseguimos caminhar em obediência a Deus. Por isso que Jesus falou que ele iria, mas iria deixar o Espírito Santo para nos direcionar, para nos conduzir. E o apóstolo Paulo é um apóstolo que ele começa a doutrinar, a aconselhar a Timóteo, aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, mas ele começa lembrando que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Ele começa afirmando que o texto que ele está redigindo, que ele está escrevendo, é inspiração de Deus. Deus que direcionou ele a escrever, ele está sendo a boca de Deus. E ele já se coloca como principal pecador justamente para que Timóteo entenda que o que ele está escrevendo não é dele, mas sim de Deus. Por isso que ele começa dizendo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, aqui no versículo 15. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. O primeiro critério, meus irmãos, minhas irmãs, para nós sermos salvos em Cristo Jesus, é nos identificarmos como o principal pecador. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos reconhecer que somos o principal pecador. E a partir daí, nós precisamos exercer a nossa função como salvo. E qual é a nossa função? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas sempre sabendo que nós somos pecadores. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é de entendermos isso, que nós somos pecadores. A diferença do que está na igreja e do que está fora da igreja é justamente isso. Né? Do que está dentro da igreja, ele não se alegra com o pecado. Ele reconhece que é o principal pecador, mas ele caminha na direção da cruz. Ele caminha na direção da mortificação do velho homem no revestimento de um novo homem. Mas Paulo, ele se coloca como principal. Lá em Romanos, capítulo de número 7, Romanos 7, Paulo ele vai dizer que Romanos capítulo 7, vamos lá ver o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo de número 7, versículo, vamos ver, aqui Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 7,14, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A principal característica de quem é salvo em Cristo Jesus é reconhecer que é o principal pecador. E que tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos aqui na terra, é unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. É por isso que Jesus vai dizer, quem é santo, santifique-se mais. Saiba que você é pecador, mas isso não significa que você não pode ser usado por Deus. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, Deus ele vai usar você. Você vai ser um instrumento nas mãos dele para proclamar o Evangelho. E como nós podemos proclamar o Evangelho? É justamente isso. É nessa mortificação do velho homem. É justamente nessa mortificação do velho homem. Lá em Filipenses 4, versículo 8, vai dizer tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma glorificação nisso aí, que isso ocupe a vossa mente. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Quando nós ocupamos a nossa mente com essas coisas, nós mortificamos o velho homem.
Nós entendemos que somos o principal pecador. Nós entendemos que falhamos, que erramos. Porém, nós nos alimentamos da palavra, nós nos alimentamos das coisas de Deus, nos alimentamos das coisas de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós andamos em comunhão com os irmãos que comungam do mesmo propósito, justamente para mortificarmos este velho homem e nos revertirmos de um novo homem todos os dias. E aí, possamos aí pregar o Evangelho pela graça e pela misericórdia de Deus. Às vezes nos sentimos incapazes até de estar na igreja, né? Ficamos aí entristecidos porque erramos, porque pecamos, mas nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós erramos, falhamos todos os dias. É por isso que é pela graça, que tudo é pela graça. Mas a Bíblia nos dá ferramentas para nós combatermos aí as armadilhas de Satanás. Em Efésios, né, a gente vai ver em Efésios, quer ver? Efésios tem um texto muito bom, onde Paulo fala ali das armaduras, né? Das armaduras de Deus. É com essas armaduras que nós precisamos estar cobertos para nos protegermos aí das setas de Satanás. É com essas armaduras, né? Aqui portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo aqui a Efésios capítulo 4, capítulo 5, a partir do versículo 1. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, né? Nem gracejos, né? Brincadeiras imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele vai dizer aqui, deixa eu ver aqui, da mesma forma, ele vai falar, deixa eu ver aqui, pronto, no 6, armaduras de Deus, como nos protegermos, né? Como mortificarmos, no versículo capítulo 5, ele deu aqui algumas dicas para nós, como mortificarmos aí esse velho homem. Né? Nós reconhecemos que nós somos pecadores, ok, já entendemos que nós somos o principal pecador, assim como o apóstolo Paulo se identificava, nós também nos identificamos, mas e agora? Como nos proteger dessa natureza pecaminosa que habita em nós? Aí Paulo vai dar aqui mais uma ferramenta, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele começa dizendo assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Orem também por mim, Paulo vai dizer,
para que quando eu falar, seja me dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecida o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então ele dá algumas dicas, capacete da salvação, né? Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, no versículo 17, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meus irmãos, que nos protege das ciladas do mal. A única maneira de nós nos protegermos de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, é vivendo num ambiente onde a palavra de Deus se faz presente. Por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E na lei do Senhor medita dia e noite. Nós precisamos estar firmes, estar em comunhão com os irmãos que professam a mesma fé, falando das coisas de Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, se envolvendo com as coisas de Deus. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, a probabilidade de nós darmos lugar à carne diminui. Mas quando nós andamos na roda dos escarnecedores, como nós não nos identificamos como principal pecador, porque isso é a palavra-chave, é o ponto-chave aqui. Se você não se identificar como principal pecador, já está alguma coisa errada. Porque quando você não se identifica como principal pecador, você começa a se achar que é muito santo, que é o super crente, você começa a dar brecha. Você começa a achar que é o todo-poderoso, você começa a achar que pode tudo e você acaba se dando mal, você acaba sofrendo. Lembremos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e cometeu vários erros. O próprio Moisés, o homem que falava com Deus face a face, cometeu erros. O próprio Abraão, em algum momento, ele titubeou, ele duvidou das promessas de Deus, tanto que chegou a casar ter um filho com uma serva. Então, os homens da Bíblia, todos eles, homens que tiveram experiências com Deus, em algum momento eles erraram. Mas sabe o que é maravilhoso? É que a Bíblia mostra justamente a pecaminosidade humana, os defeitos humanos, até nesses homens. Tiago vai dizer que Elias era um homem segundo o coração de Deus, Era um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo as nossas paixões, vai dizer Tiago, Elias era um homem segundo as nossas paixões. E orou, e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. E depois a gente sabe da história, depois Elias orou de novo, voltou a chover na terra. Mas era um homem segundo as nossas paixões, com os nossos erros, com os nossos defeitos. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Deus escolheu homens imperfeitos para pregarem coisas perfeitas, pregarem a palavra que cura, que liberta, que transforma e que salva o homem. Esta é a palavra de Paulo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, derrame a sua graça sobre nossas vidas, para podermos compreender isso de uma forma bem clara e nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus. Que possamos em nossas reuniões, em nossos grupos de amigos, falar das coisas de Deus, fazer a diferença. Entendeu? Sempre estar pautado na palavra, sempre professando bênção, sempre professando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre nossas vidas. Quando nós nos alimentamos da palavra, pode ter certeza, nós seremos mais do que vencedores. Porque aí não estaremos dando brecha para o inimigo. O inimigo, quando ele for nos atacar, estaremos preparados com toda a armadura. Paulo usa ali a figura de um soldado, o capacete, o escudo, a espada, toda a couraça. Então todo tipo de seta, todo tipo de pecado não vai nos atingir, porque estaremos protegidos pela palavra de Deus. Estaremos alimentados da palavra de Deus. Quando isso não acontece, nós ficamos fracos e doentes, como diz o apóstolo Paulo. Por isso há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos até que dormem. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Tenha um bom dia e fiquem
na paz.